Capítulo 1 Cristianismo dinâmico. Antes de se começar qualquer profissão, seja a que for, o candidato que a vai desempenhar recebe instruções ou estuda a técnica sobre a mesma. No entanto, há alguém que empreende a sua tarefa totalmente às cegas, sem instruções, sem técnicas, sem bússola, compasso ou desenho, sem qualquer noção daquilo que vai encontrar. É o ser humano que é lançado na tarefa de viver. Sem saber sequer o que é a vida, sem saber por que algumas vidas são passadas no meio da opulência e satisfações, enquanto que outras são passadas na miséria e sofrimento. Umas são iniciadas com todas as vantagens, como merecer o afeto, e, no entanto, são perseguidas por um monte de calamidades. E o ser humano debate-se em conjecturas, todas erradas, e chega o dia da sua morte, sem que ele tenha sequer adivinhado a verdade a respeito de tudo isso. Aprende a grande verdade. Aquilo que pensas manifesta-se. Os pensamentos são coisas. É a tua atitude que determina tudo o que te sucede. O teu próprio conceito é aquilo que vês, não só em relação ao teu corpo e caráter, como ao exterior, nas tuas condições de vida, no aspecto material, sim, como estás a ver. Os pensamentos são coisas, já vais ver. Se tens o costume de pensar que és de constituição saudável, faças o que fizeres, serás sempre saudável, mas mudas a tua maneira de pensar, deixas-te influenciar pelo medo das doenças e começas a adoecer. Perdes a saúde. Se nasceste na riqueza, é possível que sejas sempre rico, a menos que alguém te convença que existe o destino e comeces a acreditar que o que tens pode mudar de acordo com os golpes e reveses, porque é isso que acreditas. A tua vida, o que te acontece, obedece às tuas crenças e ao que expressas por palavras. É uma lei, um princípio. Sabes o que é um princípio? É uma lei invariável que nunca falha. Esta lei chama-se o princípio do mentalismo. Se na tua mente está radicada a ideia que os acidentes nos espreitam a qualquer esquina, se acreditas que os achaques da velhice são inevitáveis, se estás convencido da tua má ou boa sorte, o que quer que tu esperes naturalmente, bom ou mal, é essa a condição que verás manifestar-se na tua vida e em tudo o que fazes. Isso é o porquê das coisas que te acontecem. Nunca estamos conscientes das ideias que chegam à nossa mente. Elas vão se formando de acordo com o que nos ensinam ou o que ouvimos dizer. Como quase toda a gente ignora as leis que governam a vida, as leis chamadas de criação, quase todos nós passamos as nossas vidas a fabricar condições contrárias, vendo tornar-se mal aquilo que prometia ser tão bom, tateando às cegas, sem bússola, compasso, culpando a vida dos nossos males e aprendendo a força de golpes e pancadas, ou então atribuindo-os à vontade de Deus. Com o que acabaste de ler, terás dado conta que o ser humano não é o que te fizeram crer, ou seja, uma folha no meio de uma tempestade, batida aqui e ali segundo os ventos. Nada disso. A sua vida, o seu mundo, as suas circunstâncias, tudo o que ele é, tudo o que lhe acontece são criações dele mesmo e nada mais. Ele é o rei do seu império e se a sua opinião é
que ele não é senão uma folha no meio da tempestade, pois assim será. Ele acreditou e permitiu que assim fosse. Nascer com livre-arbítrio significa ter sido criado com o direito individual de escolher. Escolher o quê? O pensar negativa ou positivamente, pessimista ou otimista, pensando no bom e no mal, que produz o bom e o mal, ou pensando no feio e belo, que produz o feio e belo no exterior ou interior. A metafísica sempre ensinou que aquilo que pensamos passa ao subconsciente e aí se estabelece, atuando como reflexo. A psicologia moderna finalmente descobriu isto. Quando o ser humano se vê envolvido nos efeitos da sua ignorância, ou seja, que se tornou a ele mesmo uma calamidade, volta-se para Deus e suplica-lhe que o liberte do sofrimento. Nota do tradutor. Embora a grafia oficial tenha abolido a palavra criar, mandando-o escrever invariavelmente criar, no campo filosófico, somos obrigados a fazer nítida distinção entre criar e criar, uma vez que se trata de conceitos radicalmente diferentes. Criar representa um novo início, ao passo que criar é apenas uma continuação. O poder infinito é o criador do universo, mas um fazendeiro é um criador de gado. Parênteses, Huberto Roden, fecha parênteses. O homem nota que Deus às vezes o ouve e outras, inexplicavelmente, não o ouve. Este último caso é quando os familiares o consolam dizendo-lhe que há que se resignar perante a vontade de Deus. Quer dizer que todos dão por assente que a vontade do Criador é má, que ao mesmo tempo a religião ensina que Deus é nosso Pai, um Pai todo amor, bondade e misericórdia, todo sabedoria e eterno. Estás a ver como estas duas teorias não estão de acordo? Parece-te sensato que um pai, todo amor e infinitamente sábio, possa sentir e expressar má vontade perante os seus filhos? Nós, pais e mães mortais, não seríamos nunca capazes de condenar ao fogo eterno um filho nosso por um erro natural de sua condição de mortal. E consideramos que Deus é capaz disso. Quer dizer que, sem que nos demos conta disso, estamos atribuindo a Deus uma natureza de vingativo, caprichoso, cheio de má vontade, pendente da nossa menor infração para nos dar castigos fora da nossa proporção. É natural pensar assim quando nascemos e vivemos ignorando as regras e as leis básicas da vida. Já dissemos as razões das nossas manifestações. Produzimo-las com o pensamento. É nisso que somos a imagem e semelhança do Criador. Somos criadores, criadores cada qual da sua própria manifestação. Agora, por que é que Deus parece atender-nos às vezes e outras não? Já vais ver. A oração é o pensamento mais puro e mais alto que se pode pensar. É polarizar a mente no grau positivamente mais alto. São vibrações de luz que lançamos quando oramos, ou seja, quando pensamos em Deus. Essas vibrações têm que transformar instantaneamente em perfeito e belo todas as condições obscuras que nos rodeiam, como quando se leva uma lâmpada para um quarto na penumbra. Sempre que aquele que está orando pense e acredite que esse Deus a quem pede é um Pai amoroso, que deseja dar tudo de bom a seu filho, nesse caso Deus atende sempre. Mas como? Em geral, a humanidade tem o costume de pedir assim:
Ai Deus, tira-me deste apuro, que eu sei que me convém, e por isso tu queres impor-me esta prova. Por outras palavras, já negou toda a possibilidade de recebê-lo. Tem mais fé nesse Deus que nos ensinaram caprichoso, vingativo, cheio de má vontade, que não está senão à espera que cometamos a primeira infração para passar nos castigos de uma crueldade satânica, pois aquele que assim pede não recebe senão de acordo com a sua própria imagem de Deus. É tão simples como estou a te dizer. Agora, não voltes a esquecer jamais que a vontade de Deus para ti é o bem, a saúde, a paz, a felicidade, o bem-estar, todo o bem que Ele criou. Não volte jamais a esquecer que Deus não é nem o juiz, nem o policial, nem o cobrador, nem o tirano que te fizeram crer. A verdade é que Ele criou 7 leis, 7 princípios que funcionam em tudo e sempre. Não descansam um só minuto. Encarregam-se de manter a ordem e a harmonia em toda a criação. Não são precisos policiais no espírito. Aquele que não segue a lei castiga-se a si mesmo. O que pensas manifesta-se de maneira que aprende a pensar corretamente e com a lei para que se manifeste todo o bem que Deus quer para ti. São Paulo disse que Deus está mais perto de nós que os nossos pés e mãos, mas ainda que a nossa respiração, de maneira que não há que pedir-lhe aos gritos para que nos ouça. Basta pensar nele para que se comece a compor o que se parece estar decomposto. Ele criou-nos, Ele conhece-nos melhor do que nós podemos conhecer a nós próprios. Ele sabe por que agimos desta ou daquela maneira e não está à espera que nos comportemos como santos, quando apenas estamos a aprender a caminhar por essa vida espiritual. Vou pedir-te que não acredites em nada do que estou dizendo sem primeiro comprovares. É teu direito divino e soberano. Não faças o que fizeste até agora, aceitar tudo o que ouves e tudo o que vês sem te dares a oportunidade de julgar entre o bem e o mal.